Bom, gente, eu fiz um desenho, vamos ver se eu consigo explicar melhor sobre o IST e a capacidade total de ligação do ferro. Dois exames super tradicionais, super de rotina que a gente realiza em laboratório de análises clínicas. Então, todo esse redondo aqui, eu simulei uma transferrina, tá? Finge que ela é assim. E eu dividi ela em três partes. Por que em três partes? Um terço da transferrina, ela tá ligada ao ferro. E esse um terço, essa parte em laranja aqui, é o que vale ao nosso IST. Dois terços da transferrina, ela fica livre, tá? E essa parte livre da transferrina é a capacidade total de ligação do ferro. Então, aqui nós temos um paciente normal, um terço da transferrina dele está ligado ao ferro, dois terços está livre, mas isso indica uma transferrina saturada. Aqui eu tenho o índice de saturação de transferrina normal, é assim que ela deve ser. Quando eu pego um paciente com anemia ferropriva, esse paciente com anemia ferropriva, ele vai ter uma quantidade menor de ferro, então a sua transferrina está pouco saturada, o IST está baixo, né? A gente vê aqui, ó, que toda essa parte caberia mais ferro, mas não tem ferro para colocar aqui. Então, é uma proteína que está pouco saturada, o índice cai. O índice de saturação de transferrina está baixo, pouco ferro transportando. Só que a capacidade total de ligação do ferro, ela aumenta, porque eu tenho mais espaço livre nessa proteína. Compara com o paciente normal, né? Então, aqui eu tenho muito mais espaço livre do que o paciente normal. Então, a capacidade total de ligação do ferro está elevada, sobra espaço. Então, isso daqui é o caso de anemia ferropriva instalada. Agora, quando eu pego um paciente com uma hemocromatose, por exemplo, com excesso de ferro no corpo, eu pego o IST elevado, porque tem muito ferro no corpo. Então, eu coloco mais ferro do que a proteína consegue carregar, né? Normalmente. Então, eu saturo isso de uma forma muito intensa. Então, eu aumento o IST. Vou saturar muito, vou colocar muito ferro para ela transportar. E a capacidade total de ligação do ferro, ela diminui. Por que ela diminui? Porque a quantidade de espaço livre ela acaba sendo reduzida, né? Porque eu aumentei a quantidade de ferro que eu estou carregando. Então, aqui, ó, a gente pode comparar as três. Deixa eu só virar. Ó, vocês podem comparar as três. Eu tenho o paciente normal, então aqui ele está carregando a quantidade de ferro normal. Ah, mas essa parte livre, é assim que ela deve ser. Duas partes livres e uma parte saturada, uma parte cheia de ferro. Anemia ferropriva, eu tenho pouco ferro, então a proteína está pouco saturada, o IST está baixo. E a capacidade total de ligação do ferro, que seria tudo isso aqui, ela está aumentada, né? Sobra muito espaço. E o último, que seria um paciente com hemocromatose, eu tenho um paciente que está carregando muito ferro, uma proteína, né? Desculpa, que está carregando muito ferro. Então, o IST aumenta e a capacidade total de ligação do ferro, ela reduz. Por quê? Porque eu vou diminuir a área livre, tá bom? Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar, né? Perante esses exames de ferro, o IST e a capacidade total de ligação.